Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Em passado recente eu escrevi um artigo falando sobre a importância do conhecimento, mostrando que cada indivíduo, cada pessoa deveria investir na aquisição de novos conhecimentos todos os dias. Conhecimento de filosofia, de teologia, de música, de arte, de poesia, enfim, o conhecimento enciclopédico da humanidade. Usei para fortalecer o meu argumento na redação daquele artigo uma frase lapidar do grande empresário japonês Konosuke Matsushita, um homem que teve uma infância pobre e sofrida, que se tornou um eletricitário e que, à medida em que os anos se passaram, ele construiu uma das maiores fortunas do Japão. As suas empresas chegaram a faturar, naquela época, 90 bilhões de dólares. Eu havia visitado as suas instalações em São José dos Campos. E naquela ocasião, o seu diretor de recursos humanos me presenteou um livro do empresário Konosuke Matsushita, cujo título era Nem Só de Pão Vive um Homem. Quando eu li aquele livro, eu disse para mim mesmo: este homem é mais do que um empresário. Este homem é um homem que poder-se-ia chamá-lo de um verdadeiro pai espiritual, tamanha a sua sabedoria. Naquele livro havia uma frase lapidar, que ele dizia que na era do conhecimento, cada grama de inteligência seria de fundamental importância. E estamos vendo que as nações, as organizações, os indivíduos que não investirem em novos conhecimentos, em novas pesquisas, em novos saberes, que não se tornarem criativos, empreendedores, com iniciativa, amantes do risco, com flexibilidade, com mobilidade, com a mente aberta, não irão a lugar nenhum. Elas caminharão para trás, como é o caso do Brasil. O Brasil está caminhando para trás, porque o nosso país está se transformando num país de pessoas ignorantes, despreparadas e incultas, porque elas não abrem os livros, elas não estudam, elas não pesquisam, elas não escrevem bem. E se não escrevem bem, é porque também não sabem pensar bem. A nossa cultura está se transformando numa cultura de Instagram, de Facebook, de redes sociais. E não do estudo solitário, profundo, que nos leva para frente. Vimos que recentemente o presidente da República reduziu os investimentos em educação, principalmente nas universidades. E a universidade deve ser a catedral do conhecimento, deve ser a fonte da renovação cultural e científica. A mesma coisa aconteceu com o Ministério da Tecnologia e da Informação. E o próprio ministro veio a público falar de sua decepção com o corte em suas verbas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu quero também introduzir na nossa discussão a seguinte questão: como obter o máximo de nossa mente num período em que exploramos Marte, a Lua, o espaço, as profundezas do oceano, entre tantas e tantas outras áreas. Veja o que está acontecendo no setor automobilístico, no setor aéreo, no setor da medicina, no setor da engenharia. Verdadeiros milagres que antes eram inconcebíveis.
Daí porque eu resolvi falar com você sobre a importância de mantermos uma mente alargada, aberta para o conhecimento. Como eu disse, renovando a mente todos os dias com novos saberes. Nunca irmos para a cama sem termos perguntado o que eu aprendi hoje. Essa é uma luta que eu tenho comigo mesmo todos os dias quando chego aos meus escritórios às 6 horas da manhã. Eu quero me debruçar sobre os jornais, diferentes jornais e revistas, para saber o que acontece no mundo. Daí porque produzo no LinkedIn e nas minhas redes um pequeno post com o título As Notícias do Mundo dos Negócios, para chamar a sua atenção sobre a importância de amanhecer o dia bem informado e também questionando sobre o impacto dos acontecimentos, das tendências sobre as nossas empresas, os nossos negócios e também as nossas carreiras. Então eu começaria ao responder a esta questão da importância da mente aberta dizendo o seguinte: mantenha-se presente, mantenha-se atualizado e com foco sobre todas aquelas coisas que acontecem ao seu redor, principalmente aquelas que dizem a respeito da natureza da sua empresa e também de sua carreira. 2. Preserve em seu empenho aguçar cada vez mais a sua mente com perguntas como quando, quem, onde, por quê, etc, etc. Se você fizer essas 6 perguntas a você mesmo sobre as questões mais profundas, mais complexas, você vai encontrar a solução. Na verdade, reconheço que é muito mais fácil ser complacente, não caminhar para frente, esperar que as coisas mudem por elas mesmas. 3. Busque qualidade e significado nas coisas. Em outras palavras, não perca seu tempo se o conhecimento é fútil. Nessa última semana, casualmente, eu estava assistindo um programa de televisão popular e 3 rapazes dançavam uma música diferente que foi cantada por um grande cantor nacional em 1971. E essa música ou essa dança viralizou. E segundo o apresentador, ela já tinha sido vista por mais de 7 milhões de pessoas no planeta. E eu disse, meu Deus, que coisa louca! Que coisa louca! Esses passos para frente, para trás, para os lados, gera tamanha inquietude. E aí lembrei-me que um jornal com a grandeza do nosso, o Estado de São Paulo, tem uma tiragem ínfima porque ninguém lê. Pergunto a você, quantas vezes durante a semana você lê o editorial de um jornal como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Valor Econômico ou qualquer outro jornal ou qualquer outra revista de nível nacional ou internacional? Eu digo para você que eu desenvolvi esse hábito a partir dos 7 anos, quando meu pai nos obrigava a saber todas as coisas logo cedo pela manhã. E à noite, mesmo sendo um homem pobre, inculto, meu pai tinha 2º ano primário, ele nos colocava sentado em tamboretes para que nós ouvíssemos a hora do Brasil. E ele dizia, vocês têm de ouvir isso, porque esta é a hora oficial do Brasil. E por incrível que pareça, depois de mais de 65 anos, quando eu entro no meu carro à noite, eu ainda sintonizo na hora do Brasil. Você vai dizer um desperdício de tempo.
é uma das coisas mais horrorosas para escutar, mas foi um hábito que eu cultivei, porque eu sempre valorizei o conhecimento. Quarto, questione tudo, ou como diz a sabedoria judaica, questione até mesmo o seu Deus, se ele existe ou se ele não existe. Eu particularmente acredito que ele existe, ele é a fonte da vida, ele é o criador de todas as coisas, ele que nos dá ânimo, que nos dá saúde, que nos dá sabedoria. Mas é preciso saber, Senhor, tu existes verdadeiramente? E não raro colocá-lo à prova. Quinto lugar, viaje para novos destinos. É muito mais fácil. Nas nossas férias irmos para o Guarujá, ou para qualquer outra cidade do Brasil, ou para Nova York, ou para Miami. Não, varie, vá para cidades diferentes, vá para aqueles lugares que nunca foram trilhados por brasileiros. E com isso você vai conhecer arquitetura, você vai conhecer música diferente, poesia, literatura, você vai conhecer uma quantidade enorme de coisas que você jamais conheceria se você permanecesse apenas na sua cidade. Outra questão que é importante, aprenda um instrumento musical, se você possível. Um piano, um violão, qualquer, não importa. Eu me lembro que eu fui escoteiro durante 5 anos da minha vida. E eu tentei aprender a tocar pistão, clarinete, trompa, mas eu confesso, eu não tinha afinidade nenhuma com o instrumento musical. É bem verdade também que não fiz grandes esforços para aprender. Quando eu comecei a frequentar a igreja protestante, eu tinha uma americana por nome Dona Adelaide Matthews, que foi a minha segunda mãe. Seu marido, o Dr. Charles Findlay Matthews, meu segundo pai. E eles tentaram me ensinar a tocar órgão e piano para tocar na igreja. Mas eu também não tinha disciplina de perseguir o aprendizado de nota a nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não aprendi. E hoje, muitas vezes eu digo, poxa vida, eu poderia ter aproveitado terrivelmente aquela oportunidade. Quando eu vejo uma pessoa cantando bem, tocando bem, dançando bem, eu muitas vezes questiono a Deus e pergunto, por que não me destes este talento? Ele me deu outros. Aprenda um instrumento musical. Faça aulas de dança, se você puder. Ou, se você preferir, volte a uma faculdade. Hoje pela manhã, eu estava fazendo o coaching de uma brilhante executiva de marketing, uma moça muito inteligente, muito bem sucedida, e ela me dizia, Gutenberg, eu estou aproveitando o meu tempo para fazer um curso no MIT. São 4 meses, mas eu estou aprendendo muito. Agora, antes de começar a gravar este vídeo, eu estive conversando também com uma executiva de recursos humanos, a Patrícia. Ela está em transição de carreira há aproximadamente 30 e poucos dias. Já foi chamada por 7 ou 8 empresas de primeira linha, inclusive uma empresa na Dinamarca. E ela disse, Gutenberg, eu estou seguindo o seu conselho. Olha o que eu estou lendo. E me mostrou o livro Maestria, de Robert Greene. Um livro fabuloso para quem se preocupa com o seu autodesenvolvimento. Parabenizei-a pelo fato. E aí perguntei ainda mais. Mas você já leu, terminou de ler o livro, Os Primeiros 90 Dias? Ela disse, Gutenberg, já. E já tirei todas as perguntas para o novo emprego. Eu fiquei maravilhado com o comportamento da Patrícia. E tenho certeza que onde quer que ela vá trabalhar, ela vai ser uma super executiva. Não simplesmente porque ela lê, mas porque ela está aprendendo, ela está se autodesenvolvendo.
E eu fico tão feliz quando as pessoas reagem de uma maneira tão positiva em relação aos meus trabalhos. Uma outra questão que é importante: olhe, focalize com atenção naquilo que você quer lembrar. Eu, pelo menos, cada livro que eu leio, eu procuro decorar as primeiras ou as principais mensagens do livro, o título do livro, o autor do livro e também o ano do livro, que é para poder fazer relacionamento. Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre livros passados, de 1400, de 1500, de 1600, 1700. E quando eu comparo com os nossos dias, eu chego à conclusão de que nós somos os mesmos. E diria mais: quando você lê um Plutarco, quando você lê um Sêneca, quando você lê um Montesquieu, quando você lê Voltaire, quando você estuda os trabalhos de Spinoza, quando você estuda os trabalhos de Thomas Mann, quando você estuda os trabalhos de Benjamin Franklin e de tantas outras figuras importantes da sociedade passada. Mas cresce em mim o desejo de conhecer mais e melhor. E às vezes eu digo para mim mesmo: como eu sou ignorante, como eu sou ignorante, como eu desconheço as coisas. Daí porque eu mantenho sobre a minha mesa os mais diferentes livros, como por exemplo Joseph Campbell Companion, entre tantos outros. Ah, se eu soubesse de Richard Adler, uma literatura diversificada. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero ampliar os meus conhecimentos, eu quero abrilhantar a minha mente, eu quero influenciar pessoas com conhecimento. Gostaria ainda de sugerir para você, se você puder, para você aprender a fazer quebra-cabeças, jogos, entre tantos outros passatempos, palavras cruzadas, que vão estimular, mas também vão assegurar que a nossa mente vai sempre se expandir, vai sempre crescer. Você que me ouve, que me escuta, que tem a paciência de me ouvir, eu peço a você como se eu estivesse rogando a um Deus, que você abrisse os livros, que você estudasse, que você pesquisasse, que você abrisse a sua mente de tal maneira que você fortalecesse os seus neurônios, fizesse as conexões neurônicas e crescesse em sua carreira. Mas mais importante, que você fosse um exemplo para os seus filhos nessa questão. Eu sei que durante muitos anos eu me dediquei demasiadamente ao trabalho. Eu trabalhava 18 horas por dia durante muitos anos. Eu sei que sacrifiquei os meus filhos, que é uma questão que todo executivo comenta. Mas eu sempre lembro para os meus filhos: a única coisa que vocês não vão reclamar de seu pai é que vocês nunca viram passar um dia sem que o seu pai estivesse estudando ou lendo um bom livro, ou escrevendo artigos. Eu peço que você faça isso. Vamos enriquecer as nossas vidas com novos conhecimentos. Vamos enriquecer as nossas empresas com conhecimento humano e sabedoria humana. Vamos tornar o nosso país um país grandioso pelo conhecimento e não pela ignorância, pela luminosidade e não pela obscuridade. Vamos abrir bibliotecas, cines, vamos divulgar cultura para as pessoas. Hoje eu estava fazendo uma conversa com uma executiva de marketing, por nome Débora,
uma mulher muito inteligente, diga-se de passagem. E eu comecei a conversa perguntando para ela o que ela trazia de bom em termos de notícias. E ela disse: Gutenberg, estamos diante de muitas notícias ruins, mas eu tenho uma boa notícia para te falar. O Colégio Porto Seguro abriu uma nova escola em uma favela de São Paulo. Ela disse o número de alunos para 1.600 alunos. Ela disse: uma das coisas mais bonitas que você possa visitar. Salão para concertos, biblioteca, lugar para o esporte. Ela até disse: Gutenberg, eu até acho que este complexo que o Porto Seguro construiu na favela é melhor do que os seus campos na cidade de São Paulo. Eu fiquei tão feliz e eu disse: meu Deus, por que não podemos reproduzir tudo isso no país inteiro? Expandir o conhecimento, expandir a mente das pessoas. E eu falo porque eu estudei numa escola pobre na minha infância e no meu ginásio. O quanto era difícil, aquele calor infernal, moscas voando de um lugar para o outro, banheiro sujo. Mas foi aquele lugar escuro, sujo, quente, que abriu as portas para que eu seguisse o meu caminho e chegasse aonde eu cheguei. E eu quero dizer para você, vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena pesquisar. Mas eu diria mais, vale a pena mais doar um pouco do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, do nosso amor às pessoas, principalmente nos dias em que vivemos. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. Lá você vai encontrar todos os trabalhos que são produzidos pela Gutenberg Consultores. E gostaria de chamar sua atenção mais uma vez para os livros que acabei de lançar. As vulnerabilidades de um profissional. Um livro que eu sugiro que você invista nele, que você leia, que você recomende para os seus colegas. E se você é um jovem, se você está em uma faculdade, ou pretendendo ir a uma faculdade, se você está participando de um programa de trainee, comece com o seu pé direito. Leia o meu livro Jovens Profissionais Hoje e Profissionais de Sucesso Amanhã. Eu lhe garanto que você obterá resultados grandiosos com a leitura destes dois livros. Eu peço que você visite o meu site www.gutenberg.com.br ou me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E saiba que a Gutenberg é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e planejamento de pré-aposentadoria. Além do fato de que sou convidado com frequência para fazer palestras pelo país afora. Eu fico à sua disposição e coloco também à sua disposição a Gutenberg Consultores para ajudá-lo no seu período de transição. Ou se você tem uma carreira estagnada, eu garanto a você que eu tiro você do lugar comum. Quero agradecer a você, portanto, pela sua paciência em me ouvir. E eu espero que Deus nos ilumine a todos, que abra as nossas mentes e que nós possamos ter um futuro melhor. Muito obrigado a você e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!